Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é mais um videocast do Machado Meyer Advogados. Sou Diogo Teixeira, sócio da área tributária do Machado Meyer do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com um convidado ilustre para discutirmos a reforma tributária no setor do gás natural, mas de uma forma crítica, opinativa. Estou aqui com o Rodrigo Novo, gerente tributário da Origem, líder do GTTEX Gas do IBP, que tem uma vasta experiência no setor de petróleo e gás, passando por algumas majors, e agora trabalhando fortemente numa atividade nova, disruptiva aqui no setor de gás natural. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer pela sua presença, por aceitar o nosso convite e para a gente debater tanto aqui a reforma tributária sobre o gás natural. Eu que agradeço, acho que é um espaço importante. O Machado Meyer é sempre um grande aliado aí do mercado de gás natural e para mim é muito importante estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Rodrigo é uma autoridade no que diz respeito à reforma tributária no gás, e a ideia aqui é a gente ter um bate-papo bem informal. Eu não tenho a menor dúvida que eu acho que de todos os profissionais que já estudaram a reforma tributária no gás natural, ninguém se adensou mais do que você sobre a monofasia, esse regime novo, né, que a Lei Complementar 214 impôs ao gás natural. Ninguém melhor do que você para a gente debater um pouco sobre esse tema e alguns outros. Então, eu queria começar aqui a nossa conversa só contextualizando um pouquinho como que ficou a reforma tributária para o setor de gás natural. Eu vou falar aqui muito rapidamente, acho que a ideia desse videocast não é a gente repetir muito do que tem sido discutido, mas a gente pensar de uma forma mais estratégica, mais precisa sobre pontos bons e pontos negativos da reforma tributária que eventualmente ainda tenha tempo de correção, aperfeiçoamento ou regulamentação. Mas, em essência, aqui, de forma muito sintética, a reforma tributária ela previu que o gás natural processado e o biometano e o GNV, né, o gás natural veicular, estarão sujeitos a um regime específico, que ele é basicamente uma extensão do regime que já se aplica hoje para o ICMS para outros derivados, né, outros combustíveis downstream, que ele é baseado na monofasia, ou seja, incidência num único elo da cadeia, com uma alíquota nacional uniforme e uma alíquota ad rem, ou seja, uma alíquota fixa por unidade de medida. E por outro lado, estabelecendo a sujeição passiva, ou seja, quem vai pagar esse imposto, a CBS e o IBS monofásico, no começo da cadeia, né, como regra ali, o importador ou a UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural. E além disso, uma novidade também ruim, acho que a gente pode falar, foi o imposto seletivo, né, prevendo ali a sua aplicação tanto no gás natural gasoso quanto no GNL, um imposto, tido imposto do pecado, no qual ele incidirá também de forma monofásica, custo sem direito a crédito, até uma alíquota de 0,25%, e com uma possibilidade de uma previsão de redução a zero quando esse gás ele for utilizado como insumo em processos industriais ou combustível para fins de transporte. Então, de forma muito sintética, né, e sem adentrar aqui aos meandros mais detalhados ainda, esse é o cenário da reforma tributária para o gás natural. Como você vê, assim, primeiro num voo mais panorâmico, e aí depois a gente descendo um pouco mais nos detalhes da monofasia, de como ela vai funcionar, dos gaps e dos potenciais benefícios, como você avalia como um todo a reforma tributária para o gás natural, no seu ponto de vista? Acho que de uma forma geral, para mim, é algo que não foi feito ainda, né? A gente tem ali alguns princípios básicos definidos que não estão bem definidos, geram muita incerteza, geram muita insegurança. E eu acho que, mais uma vez, não só o legislador, mas o mercado, historicamente, deixou o gás para depois. Só que a gente não vive mais esse momento de poder contar com... Depois a gente resolve o gás, né? Por muitos anos, os principais produtores brasileiros, quando encontravam gás natural, em vez de comemorar, tinham um problema ali operacional, porque é isso, o gás natural você precisa de fluxo, você precisa de vazão, você precisa fazer algo com ele. E acho que
acho que nos últimos 10 anos é que a gente, de fato, abre o mercado de gás natural, que a gente continua chamando de novo mercado de gás natural, apesar de já estar com 8 anos aí da primeira e mais relevante legislação tributária para isso, mas é de fato um mercado muito novo porque você ainda tem um número de agentes ativos, né, agentes relevantes pequeno quando a gente compara com a Europa e Estados Unidos, e obviamente em termos de legislação, mesmo regulatória, a gente ainda está ali vamos dizer assim, engatinhando no sentido de ter a preocupação com legislações específicas para o gás natural, né? Para a gente ter o gás natural como um agente protagonista e não só como algo que veio associado na produção trifásica que sai do poço entre petróleo, água e gás. Tipo assim, o gás não vem depois agora, a gente já está no momento, até na minha opinião, um momento um tanto quanto atrasado de, na matriz energética brasileira, a gente começar a utilizar o gás com todo o potencial que ele tem e disponibilidade que ele tem no Brasil, né? A gente basicamente tem uma vocação de produção muito relevante e essa matriz que no mundo inteiro foi utilizado como uma fonte, né, relevante de geração de energia até para a transição para energia mais limpas, né, como um caminho, como eu gosto muito de dizer, como uma quilha, né, um esteio para esse processo de transição energética, na minha opinião, é o processo de reforma, que, de novo, não digo nem como uma crítica intencional, mas a gente até comentava de que quando a gente fala de uma reforma tributária para um país inteiro, para todos os segmentos e todas as aplicações, acho que o gás ele foi não tão tratado com carinho, como a gente vinha vendo, por exemplo, em outros programas super relevantes do governo, como o Gás para Crescer, o Gás para Empregar, e a conscientização até de braços do governo mais técnicos de que realmente o gás ele precisa aí de um impulso, né? Não é uma questão de incentivo tributário, mas uma questão de um patrocínio, de um suporte da criação de um ambiente regulatório, econômico e tributário mais favorável. Então, assim, em linhas gerais, para mim é isso. A gente tem uma janela de oportunidade muito grande, mas que se a gente não utilizar, só vai ficar para contar a história aí. Perfeito, perfeito. No ano passado, enquanto estavam havendo as discussões sobre o PLP 68, né, que hoje é a Lei Complementar 214, a principal norma, a segunda principal norma da reforma tributária, só perde naturalmente para a emenda constitucional 132, a gente via realmente que o gás natural, o setor de gás natural, ele não era bem compreendido, né? Ele não estava tão claro ali na cabeça dos legisladores sobre como funciona. Quando a gente ia discutir na Câmara, no Senado, a gente primeiro tinha que explicar que o gás natural não é o gás de botijão que a gente estava falando, não é o gás de botijão que é vendido necessariamente para consumo residencial, etc., que é uma coisa totalmente diferente, com uma cadeia absolutamente diferente. E eu acho que isso acabou também, de certa forma, toda essa pressa e correria, em certa medida, para aproveitar o momento político de aprovação da reforma, contribuiu para que nem tudo fosse depurado e testado da forma mais apropriada, né? Mas entrando aqui um pouco mais no detalhe e a gente pensando juntos aqui sobre a norma posta, né? O fato é que a reforma tributária foi aprovada, a regulamentação em nível de lei complementar está posta, lei complementar 214. Agora estamos na fase da regulamentação da CBS e do IBS no nível infra-lei complementar, mas que essa regulamentação ela vai ter que se submeter às regras da lei complementar, às regras da Constituição Federal, não pode criar coisa totalmente nova. Como você vê a monofasia na forma como ela foi posta na Lei Complementar 214 para o gás natural? E aqui eu penso em duas perspectivas, né, que eu gostaria de discutir. Uma perspectiva que eu acho que ela é um pouco de mercado, né, de como você estima que isso vai repercutir no mercado, isso vai ser bem recebido ou mal recebido, o gás vai ficar mais barato, vai ficar mais caro, ou tem uma tendência né, a alíquota não está posta ainda. E do ponto de vista jurídico, a Lei Complementar 214 te parece consistente? Ou ela traz alguns gaps ali, algumas imperfeições que eventualmente possam colocar em risco seja a sua execução plena, sua aplicação, seja uma segurança jurídica, né? Eventualmente
lacunas gerarem contenciosos, passivos ou ativos, né, das empresas, ou ainda desvios concorrenciais ou violações ali ao princípio da neutralidade, ou a indústria se organizando de formas distintas por conta de um viés tributário que era justamente um dos pilares da reforma tributária, o tributo ser neutro e o mercado se organizar da forma que seja mais eficiente, independente do tributo. Na sua visão, a Lei Complementar 214, ela respeitou esse princípio da neutralidade ou ela, em certa medida, pode gerar algum nível de induzir a comportamentos de mercado que possam interferir em alguns elos? Acho que você falava que eu sou uma autoridade de reforma tributária e gás natural, e isso eu não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que eu sou, e recebi essa alcunha há pouco tempo, que eu sou reclamão da monofasia. Então, a minha percepção, todos os pensamentos que eu já pude ter em relação a como implementar a monofasia dentro, obviamente, da minha experiência, das discussões que a gente tem no elo da cadeia dos produtores que tem uma unidade de processamento de gás natural, que é onde se supõe que seria um momento de incidência tributária da monofasia. Hoje, pensando como um gerente tributário que vai ter que enfrentar esse desafio, quando eu olho para a lei complementar, para mim ela não é implementável, ela não é operacionalizável, né? Isso muito porque, basicamente, a gente tem no gás natural, e a gente sabe disso, o fluxo contratual. Então, eu tenho que esperar acabar o meu negócio jurídico, né? Terminar o meu fluxo de cobrança para depois saber para onde eu destinei o produto, para onde o meu gás natural foi enviado. E hoje, basicamente, é um eterno back to the future, né? Quando você fala do famoso quinto dia útil, que a gente só fatura no quinto dia útil do mês subsequente, e quando a gente fala ainda de uma visão muito simplificada do tipo uma unidade de processamento de gás natural, uma distribuidora que também é uma distribuidora oficial por estado, e aí sim o seu cliente final, mesmo nesse cenário mais simplificado, eu, que vou ser o contribuinte, né, que vou ser o responsável pelo recolhimento do IBS-CBS monofásico, eu preciso esperar a distribuidora, ao final desses 30 dias de vazão, desses 30 dias de fornecimento do gás natural, me dizer qual foi o percentual que ela forneceu para o elo da cadeia seguinte. Então, assim, quando eu falo da aplicação monofásica, historicamente, e aí nisso eu me debrucei bastante em estudar, a gente teve boas conversas com representantes lá do pessoal da FGV Energia. A aplicação da monofasia, ela sempre olha para o seu mercado destino, né? Para o seu consumo, para o seu uso, para onde ela está sendo aplicada, olhando basicamente no Brasil para a finalidade de aplicação como combustível, né? Combustível rodante, e obviamente dividido ainda por estado, né? Por como que essa média de preços, seja um PMPF ou como que uma margem de valor adicionado estava se comportando nesse mercado de destino. Isso não existe para o gás natural processado, né? Hoje a gente consegue até fazer monofasia para a parcela do GNV? Consegue. Segundo dados do MME de dezembro de 24, isso é importante porque eu também na minha cabeça eu penso ou no botijãozinho ou naquele meu amigo do táxi parando para estacionar o carro, né? A gente aqui no Rio tem muito isso. Do Rio. Isso hoje representa no Brasil 6 a 7% só do volume que a gente produz de gás natural processado. Quando eu penso no gás natural processado aplicado para a cozinha, né, que seria o gás encanado, que a gente chama de gás natural combustível, GNC, isso não chega a 2% dos volumes de 2024 processados. Então, assim, você pega uma legislação complementar, que em tese é a orientação, né, um mandato de orientação constitucional do que você determinou lá na emenda, e você se preocupa em aplicar um regime que basicamente você só está cobrindo ali 9% do mercado, e que quando eu olho especificamente para o artigo 172, né, da Lei Complementar 214, que veio listando os produtos, já teve um cuidado de falar do gás nessas funções. Então eu não tenho só gás natural processado lá hoje, eu tenho o GNV, está lá incluído, e hoje já está na monofasia. Eu tenho o GLP, que é o gás de cozinha, e até o GLGN, que seria esse gás liquefeito para combustível, ele também está apartado no inciso. E aí a inovação, que eu até hoje ainda não encontrei quem foi o criador ou o pensador dessa inovação, ele incluiu também na mesma cesta de combustíveis o gás natural processado biometano,
Que, de novo, a gente está falando aí de um produto, de uma matriz energética que industrialmente tem a sua aplicação beirando a 90% do que tudo que é processado e tudo que é, de fato, posto como mercadoria, né, no mercado. Então, assim, para mim não é aplicável porque eu não tenho a menor ideia como isso se comporta. Segundo, não é aplicável porque eu, na perspectiva da UPGN, não tenho a menor ideia de onde meu gás natural processado vai ser aplicado, né? Eu tenho uma ideia de uma parcela de mercado e assim, torcendo para que esse mercado não se desenvolva, porque quanto mais ele ficar complexo, quanto mais eu aumente os níveis de turn rate no mercado, né? Que quando a gente fala de turn rate é a troca de titularidade. Se eu começar a ter operações de trading, se eu começar a ter os agentes de mercado livre como a gente tem hoje, eu literalmente crio uma infinidade de possibilidades de compra e venda que vão distanciar, né, a possibilidade do momento da recuperação desse crédito ou mesmo desse ressarcimento desse monofásico e indistintamente falando sobre o que é a monofasia, né, que é tributar a coisa e não o valor, eu tenho absurda dificuldade de visualizar qual que seria essa alíquota de REN, né, qual que seria esse valor fixo de imposto que de fato gerasse uma justiça fiscal. Que de fato não tornasse o gás natural menos atrativo economicamente. E aí a gente não tem o gás natural consolidado ainda no portfólio de matriz energética, né? Você tem ali concorrentes muito mais poluentes, carvão, diesel, e que não estão sofrendo esse desafio tributário, para ser gentil com o que foi posto, e que, obviamente, pode desincentivar o porquê que algum industrial vai migrar a sua planta de geração elétrica, os seus alto-fornos, de um combustível mais danoso para um gás natural, né? Como que eu vou viabilizar, e algo que está muito em discussão agora, é a economicidade de leilões de energia, né? Leilões de energia elétrica com um custo de valor unitário que não seja aquela usual notícia ruim que a gente recebe na conta de luz, que olha, o reservatório de água está ruim, tivemos que ligar as térmicas, então a gente está na bandeira vermelha. Eu não tenho necessariamente que estar nessa postura, né? A gente tem caminhos aí de melhorar o preço da molécula. Então, assim, long story short, é um grande passo de insegurança. Tá? Então, e isso está posto numa lei complementar. Eu acho que se a gente realmente tinha a preocupação de simplificar, essa simplificação ela deveria, na lei complementar, ter vindo um pouquinho mais auxiliada de como essa simplificação acontecer. Porque um ponto de inserção única tributária, como a monofasia em todos os últimos modelos implementados, por ser um ponto de concentração tributária, eles resultaram em aumento da carga tributária. Você não teve nenhum dos últimos regimes, quando a gente fala até do próprio GLP, da gasolina, do diesel, todos eles têm um salto quantitativo do aumento de arrecadação. Ah, mas isso é por causa de pirataria, sonegação. Beleza, eu concordo isso e entendo que essa técnica tributária para esse mercado líquido de combustíveis é a melhor, né? É ter isso ou não tributar. Para o gás natural, não. Para o gás natural literalmente fazer com que o gás talvez saia dessa esteira de um protagonista da transição energética. Eu vendo aqui, militando, né, enfim, trabalhando muito com gás natural, especialmente no viés tributário, eu vejo que hoje, considerando a realidade de ICMS, a gente já tem uma série de desafios, alguns com muita dificuldade de se resolver, justamente por conta da nossa divisão constitucional, o princípio da origem, essa coisa toda. E que já vai ser um desafio natural mudar do ICMS para PIS, COFINS, ICMS para CBS-BS, né? Mesmo pensando no regime comum. E aí aqui eu acho que a gente pulou uma etapa, né? Então a gente nem conhece, nem foi muito bem testado, não foi testado. Não foi testado. Como que o mercado de gás natural reagiria ao regime comum, que seria o primeiro, entre aspas, aperfeiçoamento do que a gente tem hoje e do que a gente conhece, e que hoje a gente conhece mais ou menos quais são os pontos bons e ruins, né? Então a gente já pulou uma primeira fase de conhecimento, de mapeamento, de ter uma base empírica mesmo, de como esse novo regime tributário vai se aplicar. A gente já foi para uma segunda etapa de monofasias sem saber se isso vai ser bom ou ruim, né? Eu tentei dosar um pouquinho ali, botar na bola de cristal, como que vai definir essa alíquota. Tem alguns critérios que eles são praticamente impossíveis de você estimar,
né? Então ele traz ali um critério de entender quais são os custos tributários diretos e indiretos, dentro dos indiretos, quanto de ICMS, quanto de PIS, COFINS, IOF, seguros, virou custo na cadeia de importação, comercialização, produção de gás. Eu não sei como vou fazer essa conta. E eu acho que o risco de fazer a conta para cima é muito grande. Presente, né? Inclusive porque, enfim, no final das contas, as infraestruturas que muitas vezes produzem o gás são as mesmas que produzem o petróleo, que vai estar ali na base de cálculo também da gasolina, etc. Então, eu concordo plenamente contigo, Rodrigo. A minha leitura é que a gente já foi para um cenário de muita incerteza econômica, dessa dosimetria da carga tributária, para um bem, para um produto que, pela sua natureza, ele é versátil, né? Então ele transformacional. Pode ter múltiplas destinações, e foi vista uma destinação que ela é residual, como você trouxe em dados, né? Não é achismo, que é dado oficial. Não é querer acreditar ou não acreditar na monofasia, tipo assim, é demonstrar aonde eu vou poder aplicar isso em sua essência, né? E virou uma aposta, né? Vamos ver o que vai dar isso, mas a tendência sugere que vai ter um aumento de carga. Eu acho que, como consequência disso, a gente tem aqui, pelo menos como lado bom, eu acho que vale a pena a gente também, nem tudo é ruim, tem algumas coisas que são boas. No final das contas, pelo menos para mim, ficou claro que, ainda que você tenha monofasia e que esses elos do meio da cadeia, eles não vão registrar créditos e débitos de CBS e IBS por conta da monofasia, quem consumir lá no final, uma indústria, uma térmica, que seja contribuinte da CBS e do IBS, vai poder registrar o crédito, assim como ao PGN, o produtor, ele vai poder manter os créditos de CBS e IBS dos seus ativos, dos seus insumos, que é uma discussão que hoje tem lá na monofasia dos outros combustíveis. Mas também, quando a gente pensa no consumo do gás, boa parte do consumo do gás ele é para uso termoelétrico, né? Então, um dos grandes investimentos âncoras na indústria do gás é o consumo termoelétrico, né? E a energia elétrica ela ficou sujeita a um regime também. É difícil usar um termo, né? Porque diferenciado quer dizer uma coisa, específico quer dizer outra. Então ficou sujeita tá no regime comum, mas é um regime meio sui generis, com diferimento tributando lá no final. Uhum. Isso, na minha visão, vai gerar um problema de acúmulo de crédito muito grande para usinas termoelétricas a gás. E vai fazer com que essas empresas elas sejam altamente dependentes dos mecanismos de ressarcimento, que, em princípio, acho que a lei complementar ela teve alguma preocupação em cuidar disso, em prever ali o comitê gestor como sendo quem vai deter o recurso e não vai destinar, teoricamente, para os estados e municípios antes de acabar a cadeia como um todo, né, para justamente dar essa solvabilidade do ressarcimento. Mas causa preocupação pela nossa cultura, né, de administração pública, o contribuinte ele tem que antecipar o tributo ali no preço e ficar dependendo de ressarcimento, né? Eu acho que você até fez um estudo, ou a GV fez um estudo, acho que eu lembro de ter visto um estudo que tenta calcular um pouco quão significativo vai ser esse montante de créditos acumulados, né? E qual que é o efeito econômico disso para a indústria. Você pode falar um pouquinho sobre esses dados? Posso. Isso faz parte do trabalho que a gente fez no IBP, basicamente ao longo do final do ano passado e inclusive ao longo de janeiro desse ano, quando a gente estava ali com o PLP 68 aprovado e enviado para a sanção presidencial, a gente lutou até o final, né? Ainda tentando um veto, pelo menos do inciso do gás natural processado. Eu passei lua de mel, passei tudo falando de monofasia. Minha esposa adora monofasia, só que não. Então a gente ficou até o último momento tentando defender pelo menos já um veto, né, a inclusão do gás natural processado, o biometano, porque são, quando a gente fala do produto com essa nomenclatura, são a parcela de aplicação industrial. Para que isso fosse, obviamente, vetado da Lei Complementar 214. Os esforços foram em vão, né? Não deu certo. E a gente teve
muitas reuniões com a MME, com o representante ali da reforma nesse momento, o qual, de novo, eu estou contigo que a reforma, ela é positiva. A reforma, ela é necessária. Acho que o que a gente está vivendo agora aqui é incomparável para qualquer um que trabalha com direito tributário. Só que para o gás natural processado, para o biometano, realmente não dá. Ele inviabiliza. Esse estudo ele foi rodado junto com a equipe da FGV Energia dentro da seguinte pergunta que nos fizeram. Me prova que a monofasia não dá certo. Me prova o custo da monofasia. E essa é uma pergunta que eu diria justa, né? Justa se eu soubesse qual é a alíquota de REN. Porque, de novo, não veio na lei complementar, não faz sentido para mim que venha na lei complementar, mas para que eu possa avaliar realmente qual é o impacto de custo tributário, eu deveria pelo menos ter uma noção de qual seria a intenção de formulação dessa alíquota de REN. Isso não veio. O estudo que foi realizado, então, ele partiu do princípio de algumas apostas, né? Vou fazer uma bet da monofasia. As apostas eram de que o processo de ressarcimento vai acontecer dentro dos prazos que estão dispostos na 214 e, mais do que isso, uma aposta fundamental no sentido de que a gente não vai ter um aumento de carga tributária. É o princípio básico que veio lá da reforma dizendo que a gente não teria um aumento de carga tributária. Dentro desses princípios, o estudo que foi rodado foi o seguinte, olha, imaginando uma carga de 26,5% ad valorem numa alíquota de REN, projetada, pegando todo o gás que foi transacionado ali em 2024, qual é o impacto? O impacto de custo tributário, obviamente, como eu te disse, a gente não consegue chegar, porque eu não sei a alíquota que vai ser cobrada, mas o que a gente consegue olhar, né, pelas discussões iniciais até que a gente já fez aqui, de dificuldade de detecção da destinação do produto, dificuldade entre o momento em que eu processo o gás natural e efetivamente aplico o gás natural, de que a gente cria 9 bilhões de reais por ano em trapped cash, ou seja, em dinheiros, né, em arrecadação tributária que não vão ser efetivamente devidas e que ou darão direito a crédito ou darão direito a ressarcimento. E aí, basicamente, o custo do ressarcimento, a gente pode falar de toda a aplicação da energia elétrica, tá? O gas to power, ou gás natural para a geração de energia elétrica, que hoje está na casa aí de 28% de todo o gás que a gente produz está sendo destinado a isso. Uma geradora de termoelétrica, ela basicamente vai ter que fazer o seu cartãozinho Purple Black Platinum na linha de ressarcimento, porque ela ficou órfã no meio da cadeia tributária. Quando ela estiver gerando energia elétrica, né? Quando for um projeto efetivamente de gas to power, a tributação do seu principal insumo, e quando a gente fala do CVU, né, do custo do valor unitário da geração elétrica, basicamente o principal custo é a molécula, ela já vai vir com esse custo tributário, já vai vir com o IBS e CBS, porque eu estou tributando lá no início da cadeia, e ela, geradora de energia elétrica, ela não vai poder compensar porque a lei complementar, acertadamente, definiu que a energia elétrica vai ser tributada só no momento que a distribuidora vender para o consumo. Então, ela que está ali no meio do caminho, está órfã. Então, tudo que ela adquirir para a sua geração de energia elétrica, basicamente o único caminho que resta para ela é o ressarcimento. Ainda na sede do que a gente vive atualmente com o ICMS, isso já é um problema. Isso não é um problema que mudou. Esse problema já existia hoje. Basicamente, os projetos que concorrem a um leilão de energia, eles se diferenciam não só por uma capacidade operacional, por uma melhor visão, mas também em qual estado você está estabelecido, porque a gente também não tem hoje um convênio ICMS que tirasse esse ICMS quando o gás está sendo destinado como insumo a um mercado termoelétrico, né? Então, hoje, basicamente, ganhava o leilão quem tivesse ali um decretinho, uma lei estadual que obviamente fosse ali contra o CONFAS, né? Porque não é um regime, um benefício tributário, um tratamento tributário diferenciado confasado, mas ganhava o estado que fosse um pouquinho mais ousado. Esse problema já existia pensando em uma administração descentralizada do ICMS. Quando a gente vai para o IBS, a gente não só carrega esse problema, como a gente de fato perpetua ele. Perpetua, porque, de novo, se você não tiver o ressarcimento, isso é custo. Ainda que não tenha o custo, você já tem dinheiro preso na cadeia, alçando aí essa estimativa que a gente deu de 9 bilhões de reais. Então, o efeito até agora que a gente já conseguiu confirmar, e aí não tem nem dúvida, é de que a monofasia para o gás natural processado, para o biometano, ela tem um efeito inflacionário.
Ponto. Isso é estudado em todos os tributaristas atuais, é um efeito que a gente vê muito no momento onde eu tenho uma concentração tributária que não me permite, de fato, o princípio basilar do IVA, né, do imposto sobre valor agregado, que é tributar o que eu tenho de valor adicionado. Eu estou distorcendo isso. Acho que, para fechar minha fala aqui nesse momento, fomos para uma mentalidade necessária de um modelo tributário que tributasse o valor econômico, que para o gás natural, para o mercado de gás natural, ia ser o céu, né? O Valhalla, como eu brinco, porque a gente sempre veio nos últimos 8, 10 anos discutindo com os agentes tributários, né, com as autoridades tributárias, de que, olha, eu não faço fluxo físico, eu não consigo controlar a molécula, eu não consigo saber exatamente o caminho da molécula. O que a gente faz é um fluxo contratual. Então a gente tem uma primeira boa notícia de que, olha, o IVA vai virar realidade no Brasil, e ao mesmo tempo a gente tomou um banho de água fria porque a gente insistiu em começar a regulamentação, né? Começar a dar o comando legal da monofasia com uma cabeça de ICMS. A monofasia nada mais é do que um retrocesso tributário. Então, é isso. Eu acho que esse ponto do ressarcimento ele vai ser super crítico, né? Dado o cenário como está posto hoje, né? Dada a monofasia e tal, que também a produção legislativa no Brasil ela é bastante dinâmica, né? Então, nunca se pode afastar o risco de ter alguma mudança no meio do caminho, mas dado o cenário posto, eu vejo que o ressarcimento ele vai ser muito crítico para esses agentes na cadeia, né? Os prazos que estão previstos na lei complementar são prazos que podem ser longos, né? Então, se ele tem o cartão Platinum lá, Black dele é 30 dias, se não, ali, se está numa faixa comum, 60 dias, se está na residual 180, mas independente desses prazos, se abrir fiscalização são 360. Né? E seria esperado que os agentes tributários fiscalizassem esses créditos. Então, se isso acontecer, eu acho que esse timing aí, esse risco de custo inflacionário, ele vai aumentando e mais, né? A gente sabe que os prazos muitas vezes não são cumpridos. Não, e não só na perspectiva tributária mesmo. O ciclo operacional do gás está mudando. Né? Essa conta que a gente fez foi em cima exatamente desses prazos, porque é o que está escrito, é o que a gente consegue usar como premissa. Mas se você imagina que é um mercado que está amadurecendo, que é um mercado que hoje já faz trocas de titularidade dentro dos gasodutos de transporte, que é um mercado que muito brevemente vai ter estocagem de gás natural subterrânea, que permite você deixar o teu gás processado parado por mais de ano, cara, o momento entre o qual você vai recolher o IBS e ICBS na monofasia e o momento pelo qual você vai aplicar essa molécula e, obviamente, se tornar titular ao crédito e ressarcimento, ele é além desses prazos que você está dizendo. Então, imagina só, saiu a estocagem, eu tenho lá minha reserva, aquele gás que eu estou consumindo agora é o que estava na estocagem, que está parado há 1 ano e meio. O teu prazo, o teu turnover ali, né, o teu prazo de recuperação desse crédito ou desse pedido de ressarcimento, ele é 1 ano mais todos os prazos legais. Então, assim, a conta dos 9 bilhões, ela é uma referência inicial. A gente fala sempre que podem ser até 9 bilhões, porque a gente considerou essas premissas do que está escrito, mas pode ser muito mais também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, pessoalmente, eu vejo esses prazos, vejo alguns discursos oficiais. Não, vai ser tudo informatizado, a gente vai devolver no dia seguinte, 2 dias depois. Eu tenho minhas ressalvas, né? E ressalvas baseadas na experiência, né? Muitos desses prazos eles acabam não sendo cumpridos. E aí, as empresas vão fazer o quê? Vão ficar impetrando nada de segurança um atrás do outro? Não, também não é. Tomara que sim, né? Afinal, Machado Meyer precisa ganhar uma estamos aí, preparados para mandar proposta. Então, eu acho que tem isso e alguns nichos eu acho que ainda vão ser mais impactados. Por exemplo, importadores de GNL, que tem um terminal de GNL, nossa, eles vão acumular muito crédito, né? Porque o afretamento vai estar sujeito a CBS e BS. Então, o nível de acúmulo de crédito, esse custo inflacionário vai ser absolutamente grande. E na minha opinião, o próprio texto da Lei Complementar 214, quando ele define que o que está dentro da monofasia é o gás natural processado, ele traz muita dúvida. O que é gás natural processado? Né? É o gás gasoso? É o gás liquefeito? Liquefeito também está lá? Quando eu promovo ali uma alteração no seu estado. Então, vendi o gás gasoso, que claramente ali é
é um gás natural processado, que tem uma NCM tal, e aí ele foi liquefeito porque ele vai ser vendido para um local onde não tem malha de transporte, vai pelo rodoviário. Quando eu faço essa liquefação, muda a NCM. E aí, eu recomeço essa cadeia ou continua a anterior? São pontos que, para mim, não estão claros. Né? Se eu faço uma industrialização por encomenda, né? Um processamento, uma industrialização por encomenda, uma regasificação, como é que eu trato essa industrialização por encomenda? O STF acabou de decidir, em repercussão geral, que deveria preponderar ICMS porque é uma circulação de mercadoria. Aqui a gente vai tratar também como um fornecimento de bem material ou vai ser serviço? Né? A industrialização por encomenda. Isso faz total diferença, porque pode estar dentro ou fora da monofasia. Uhum. Então eu vejo uma série de elementos, a própria figura dos sujeitos passivos, né, que vão recolher a CBS e IBS monofásico, na importação, consta lá importador, tá? É só no desembaraço, e se fizer a regasificação, porque muda a NCM, a gente recomeça a cadeia econômica. Uhum. Então, na minha visão, tem uma série de elementos que, pessoalmente, eu tenho até dúvida sobre a possibilidade da regulamentação avançar sobre isso. Né? Em que medida que a regulamentação ela tem capacidade normativa suficiente para definir, por exemplo, um regasificador como sujeito passivo, se isso não está muito claramente previsto na lei complementar. Né? E isso gerar litígio, gerar briga, gerar processo judicial, que a gente sabe que no Brasil demora-se anos e anos para chegar a um desfecho, e isso trazer novos problemas. Né? Então, eu acho que não sei se você... o meu pitaco com relação a isso, porque no final das contas a gente está aqui de novo na bet da monofasia, é de que a legislação ela foi pensada muito mais no large scale LNG, né? na importação de GNL de larga escala, que ele imagina que vai ter um terminal de importação e naquele terminal de importação você regasifica e aí torna tudo como gás natural processado. Minha visão, minha aposta, é de que no gás natural processado a gente está falando do gás seco, que concordo contigo que a gente não tem uma diferenciação de NCM, porque o GNV, o gás natural combustível, que é diferente de GNV, né, pela aplicação, e o gás natural processado, que é o gás seco, todos têm o mesmo NCM. Concordo contigo que o GNL tem um NCM diferente e, na minha visão do dia a dia, acho que o que está hoje na lei complementar, ele só funciona se, quando eu olhar lá para o 176 de quem ele definiu a sujeição passiva, ela ocorreria no regasificador, entendendo que o regasificador é aquela unidade industrial equivalente ao processador de gás natural. Por quê? Porque eu chego na molécula, vamos dizer assim, especificada, né? No gás natural padrão que eu posso botar em gasoduto de transporte e levar. Isso é o que eu acho que funciona. É certeza? Não. O que a gente tem de problema? Eu basicamente crio um problemaço para o small scale LNG, ou seja, aquele cara que importar GNL e fizer a sua ramificação de distribuição de GNL via caminhão, ele não está regasificando. E aí eu concordo contigo, o GNL não está incluído na lista do 172, né? Porque eu tive cuidado de botar GNV, GLGN, que é gás liquefeito de gás natural, e vamos lá, isso é uma coisa que até hoje eu ainda não tenho dificuldade, mas GLGN não é GNL, tá? A ordem das letrinhas muda bastante o que a gente está falando como produto. E aí, como é que fica? Porque esse cara não regasificou, ele está levando o que ele importou de caminhão, né? Manteve lá no isocontainer, criogênico, temperaturas baixíssimas, e está internalizando essa distribuição via caminhão. Como é que faz? Onde eu controlo? Cadê o ponto de inserção único tributário? Quer dizer que quem fizer small scale LNG não vai pagar IBS, CBS? Porque hoje essa opção não está prevista. Ah, Rodrigo, mas isso é um cenário muito incipiente. Mas eu não estou legislando para agora, né? Eu não estou legislando para o ICMS. A gente está legislando para o mercado que, quando essa transição acabar, já vai ter o dobro de tempo do que a gente tem hoje. Né? E aí entra o princípio da neutralidade. Se são bens que, de certa forma, podem concorrer, a carga tributária deveria ser a mesma. Se você tem um no regime comum e o outro no regime específico, monofásico, isso vai gerar um potencial incentivo ou desincentivo a um ou a outro a depender das cargas tributárias, das alíquotas que serão aplicadas. Né? Então, esse é um elemento que eu acho que
é muito crítico na Lei Complementar 214, que eu tenho a impressão de que isso não foi muito bem pensado, não é que houve uma decisão política propriamente. Me parece que isso passou. É um atingimento. Por conta da correria, ter que fazer isso para todos os setores. Mas que essas lacunas jurídicas, que muitas delas eu acho que é um pouco temerário resolver só em sede de regulamentação infralei complementar, elas podem gerar discussões sobre isonomia, sobre o princípio da neutralidade, né? E isso não vai ser bom para o mercado. Então, e até uma informação até bem recente, que a gente começou já algumas conversas com os representantes do pré-comitê gestor, né, do IBS-CBS. Na percepção deles, a gente pontuou essa incerteza com relação ao GNL, de que deveria pelo menos estar mais claro, né, se vai ser o importador, se o GNL está na lista de sujeição passiva ou não, né, na lista da monofasia, se o sujeito passivo é o importador ou o regasificador, porque isso também não está claro. E aí a resposta inicial foi, não, para a gente está super claro que é o importador. Tá, beleza. Se o importador é o sujeito passivo da monofasia, o que é que ele faz? Porque o GNL é GNL. O GNL não está na lista da monofasia, né? Ele não está previsto. Então, quer dizer que a sujeição passiva do GNL é do importador e, consequentemente, o GNL, que é amplamente conversível em gás natural processado, ele não vai ter IBS-CBS. Não vai ser monofásico, vai ser um outro ramo. Então, eu claramente estou gerando, como você falou, né? Eu estou jogando a neutralidade fiscal fora e vou incentivar, porque se eu entrar num cenário de monofasia com carga tributária elevada, como a gente acredita que pode acontecer, então não. No Brasil só vai valer a pena se tiver GNL, porque o GNL vai ser a alíquota de valor e aí realmente eu consigo capturar o custo tributário padrão. É isso que a gente está criando? E não vou ficar dependendo do ressarcimento. Porque eu vou ter débito e crédito em bases comuns. Vou mudar minha plataforma de entrada no momento do transporte para GNL, porque aí eu fico com uma flexibilidade maior operacional. Então, assim, é a visão de uma autoridade tributária que está acostumada com a burocracia e que não tem a visão da realidade operacional. E de novo, eu não acho que isso é uma crítica, não. Até porque nós mesmos, operadores do dia a dia ali, eu dentro de uma empresa de energia, que a gente diz agora, né, que tem gás como um dos principais produtos, é difícil para a gente entender isso, essas nuances, né, essa qualificação, essas potencialidades, tanto na forma de você distribuir, na forma de você processar, na forma de você aplicar o gás natural, eles levam para uma discussão muito mais complexa, muito mais difícil de você prever, ainda mais quando você se coloca na posição de que, olha, não, é super complicado e o que eu ainda quero é um ponto único de inserção tributária. Boa. Não, perfeito. Acho que a gente já falou muito de monofasia. Falamos. Eu, pessoalmente, eu acompanho muito isso, participo de muitos eventos e, obviamente, já prestigiei você em muitos eventos também. Muitas pessoas boas da indústria. Você vê até que... Muitos aliados, como eu gosto de dizer. O gás natural precisa de aliados. Tanto a legislação é imperfeita que muitas pessoas que são da indústria, que são tributaristas, têm interpretações muito diferentes, né? E isso já é um sinal amarelo, no mínimo, de que a legislação não está boa. Mas eu acho que a gente já falou muito. Eu, pessoalmente, não lembro de ter havido uma discussão nesse nível de profundidade. Eu agradeço aqui Eu que agradeço o espaço. Os seus insights. E só para fechar, a gente não tem como não falar nem um pouquinho de imposto seletivo, né? Acho que tem a questão, enfim, do seletivo do petróleo, que geralmente se fala muito, mas o nosso foco aqui é gás natural. O seletivo no gás natural ficou com algumas regras muito próprias, muito específicas, né? E eu queria escutar como você vê o imposto seletivo no gás natural tal como ficou, né? Com relação às alíquotas, base de cálculo, a dinâmica nessa cadeia do gás natural. Assim, esse não é tão terra arrasada. Eu tenho que começar a modular melhor meus pensamentos positivos, porque, de novo, eu já estou visto como um reclamão da monofasia. Daqui a pouco vou dizer que sou reclamão do gás natural. Aqui talvez eu seja o bad cop, tá? Aí a gente troca, você vira o good cop aí. Na linha do pelo menos, acredito que o imposto seletivo ele acabou saindo como um empate com gosto de vitória, né? Você poder entender que a produção de energia é algo que você precisa trazer segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade, tanto nos aspectos regulatórios como tributários. Acho que isso permeou a possibilidade de a gente conseguir uma alíquota reduzida de imposto seletivo frente a tudo aquilo que a gente estava lá no início discutindo, né? Que foram árduas discussões. Acho que o IBP teve um papel preponderante, o pessoal do Upstream teve um papel preponderante, mas ainda
levando para o meu lado do gás natural especificamente, eu acho que o grande problema do gás natural é que a gente nunca pensa ele como uma matriz de cadeia, né? Que como uma decisão no começo da cadeia pode afetar todo mundo. Acho que por ser um mercado novo, efetivamente, no Brasil, a gente tem muito aquela visão do vou olhar só o meu lado, quero olhar só o que acontece na produção, quero olhar só o que acontece na distribuição, vou olhar só o transporte, e aí fica aquela célebre gif do Homem-Aranha de que um aponta para o outro dizendo que a culpa é do outro. Na verdade, a culpa é de todo mundo, né? A molécula não está parada num lugar. Enquanto não tiver estocagem de gás natural, de fato, eu não consigo nem armazenar o gás natural. Então, assim, a gente está num momento de um mercado contratual, econômico e de fluxo contínuo. Nesse sentido, obviamente que a gente criou a possibilidade de zerar o imposto seletivo para uma aplicação industrial, mas, de novo, com aquela foto do mercado bem simplesinho, onde eu tenho um produtor, eu tenho um processador, né? E normalmente o processador e o produtor estão na mesma esteira ali, o caso da minha empresa é esse, nós temos toda uma planta integrada, então eu minimamente tenho 3 elos, né? O cara que processou, o distribuiu e o consumiu. Essa galera já vai ter uma dificuldade para dizer que foi para destino industrial, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter que necessariamente ter o benefício do imposto seletivo zerado só para quem for um agente de mercado livre que está comprando ou quando eu estiver vendendo diretamente para o meu cliente industrial? Porque no momento que eu vou para a distribuidora, eu já tive um lapse time de 1 mês. O meu momento de arrecadação do imposto seletivo é na produção, lá atrás. O meu momento de saber para onde ele foi destinado foi só no 5º dia útil do mês subsequente. Então, eu já tenho um descasamento de só 1 mês, mas que já me perde, já me impossibilita de visualizar pela esteira comum, pela esteira da distribuição formal, né, das distribuidoras estaduais, desse imposto seletivo meu não ser recolhido. E aí... Hoje está claro se a gente pode fazer algum tipo de ajuste posterior, tomar um crédito desse imposto seletivo que eu comprovei que o destino não está. Então a gente começa a criar A ideia foi boa, de novo, acho que a intenção, a alma de ter esse cuidado com a aplicação industrial para o seletivo deveria ter sido o mesmo cuidado para a monofasia, só que na minha opinião, ele hoje criou um caminho no qual, basicamente, para eu ter uma molécula sem o custo seletivo, que aí o seletivo é custo, sem discussão, esse a gente sabe quanto vai ser o custo, né? Esse foi dita a alíquota, eu só conseguiria driblar esse custo na aplicação industrial do gás natural, que, de novo, vou frisar bem os números, são 90% da destinação do gás natural produzido, foto de dezembro de 24, se eu vender direto para o meu cliente. Então, eu estou falando que, basicamente, eu só evito isso através do Mercado Livre. Né? Do Mercado Livre de gás natural, não do Mercado Livre... Mercado Livre sem comercializadora. Isso. Tirando a comercializadora da jogada. É cliente direto. Tem que ser direto da UPGN do produtor para o industrial. Porque se coloca uma comercializadora e os esforços do governo é justamente aumentar os agentes para que haja mais concorrência, isso vai totalmente na contramão. Né? Aí para mim... E a regra de aplicar a alíquota zero... Pelo menos a leitura que eu fiz, eu tentei, obviamente, fazer aquela leitura muito proativa, né? Muito elástica. Mas a leitura que eu tenho do dispositivo que fala de responsabilidade é que ele realmente só pega um elo. Ele não pega as sucessivas saídas. Então, mesmo que você consiga provar que lá no final da cadeia foi um uso industrial, eu tenho meus receios de vir ali um agente... fiscal, falar, não, artigo 111 do CTN, aqui é redução, é benefício. Você tem que... Aqui está previsto o adquirente. O adquirente dá a entender que seria o próximo da cadeia. E aí, para mim, o imposto seletivo, ele, além dele não fazer sentido por essência, né, que eu acho que a gente nem precisa falar isso aqui. Superamos esse ponto por um momento. Isso já tem 1000 pessoas falando e é muito óbvio, acho que é pacífico. Mas para mim, ele altera objetivamente a organização da cadeia. Acho que influencia o mercado e como ele vai se desenvolver. O princípio da neutralidade ali, eu acho que ele foi absolutamente flexibilizado, para falar bem. Eu usaria a palavra ignorado, tá? Você está sendo até bem educado. Você foi até bem educado. E tem alguns problemas operacionais também, né? Então, você pensa... A empresa que vai importar GNL.
GNL está lá no imposto seletivo. O seletivo tem as NCMs. Na NCM está lá tanto o gasoso quanto o liquefeito, lá no anexo, né? Então, beleza. O fato gerador é o desembaraço aduaneiro. Então, estou lá na minha FSRU, recebi aquela carga gigante. Se eu não sei se eu vou consumir, se eu vou despachar isso numa térmica minha, se eu vou vender para uma térmica, se eu vou vender no Mercado Livre, vender para uma comercializadora. Naquele momento temporal ali do fato gerador, que é o desembaraço aduaneiro, eu não sei qual que é a destinação. Então, o que eu faço? Eu pago sobre tudo e depois eu tento repetir o em débito? Ou, não, eu aplico a alíquota zero e faço o complemento depois e aí, eventualmente, com juros, multa, etc. Então, eu tenho para mim que o imposto seletivo ele trouxe distorções, não obstante ele não devesse existir para esse tipo de bem, pela sua característica natural e a sua finalidade, né, sua versatilidade, sua destinação. Ele traz também outras dificuldades operacionais que, novamente, tenho minhas dúvidas em que medida uma lei, decreto que seja regulamentadora pode mexer nisso se não é uma questão de competência exclusiva da lei complementar. Né? E aí isso trazer insegurança jurídica e litigiosidade. Mas, enfim, eu acho que a gente falou muito sobre muita coisa. Acho que se deixar a gente também ainda fala mais. Eu sei que isso é absolutamente um clichê, mas eu acho que, sem dúvida, quanto mais a gente vai pensando, abrindo aqui as caixinhas, você vai identificando problemas e às vezes oportunidades. Sim. Né? Mas eu queria te agradecer muito aqui pela sua presença, por aceitar o nosso convite para tratar desse tema e deixar aqui a palavra para você trazer alguma mensagem final, o que você espera, enfim, como você acha que as coisas vão ser conduzidas daqui para frente. Cara, não, obrigado. Acho que um agradecimento é total de minha parte pelo espaço, pelo carinho aqui de vocês, pela estrutura dessa oportunidade que a gente está falando, né, de uma forma imparcial, como agente, né, do mercado, como operadores do direito tributário, o que a gente vê que vai apertar o nosso calo daqui a pouco. Acho que falar da Lei Complementar 214 de novo é chovendo molhado, a lei está aí, a gente precisa sair dessa situação que a gente se colocou e sair rápido. Acho que qualquer investimento, quando a gente fala de energia, e principalmente quando a gente fala de petróleo e gás natural, a gente está falando de valores absurdamente altos de investimento, a gente está falando sobre segurança jurídica, de securitização do investimento, e que, de novo, quando a gente combina petróleo e gás e a discussão de transição energética, eu posso ser leviano e dizer assim, não, petróleo e gás são vilões, mas, na verdade, a transição energética é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça, ela é uma substituição gradual das ofertas de energia. Então, o petróleo vai continuar sendo necessário? Vai. A perspectiva da transição energética ela é de que, frente à demanda que é crescente, ele seja menos necessário no futuro. Então, a gente precisa criar opções de geração mais limpa, a gente precisa substituir o que a gente hoje já atende em termos de demanda como uma energia mais fóssil, mais pesada, com maior impacto de carbono, para menos, né? A gente brincava que são 3 conceitos, confiança, estabilidade e previsibilidade. Esses conceitos, eles são o que norteiam a transição energética. Fora disso, somos hippies brincando de futurologia. O caminho efetivo da transição energética ele tem que ser com segurança, com sustentabilidade da oferta frente à demanda. Minha fala final... Eu tenho muita expectativa nesse pré-comitê gestor, na capacidade das pessoas que estão discutindo com o mercado. Acho que alguns convites já vieram para as associações. Acho que mais do que isso, a gente carece como indústria, né, como mercado de gás natural, de uma responsabilização de todos, no sentido de que não dá apenas para eu resolver o meu quinhão. Acho que resolvendo só o meu quinhão, a gente se sentou sobre essa situação que está. E não adianta nada, por exemplo, alguém do transporte dizer, não, a reforma para mim foi boa. Beleza. Se eu que estou na produção torno a minha molécula mais cara, você não vai ter gás para transportar. Não, porque a gente quer aumentar o leilão de energia elétrica, eu quero muitas pessoas participando para ter termoelétrica. Se essa molécula não for viável economicamente, você não tem esse caminho de crescimento da demanda. Acho que a oferta de gás natural está aí,
infinitamente maior do que a demanda no Brasil. E falando só da produção do Brasil, agora a gente tem novas oportunidades com importação via gasoduto de gás da Argentina vindo pela Bolívia. O mercado está amadurecendo, as opções e as possibilidades comerciais estão amadurecendo e crescendo. Só que tudo isso passa por uma visão integrada e uma preocupação de todos de fomento e proteção à demanda. Esse é o mercado que, de novo, é back to the future. Ele se estrutura a partir da finalidade, a partir do consumo, da aplicação. Se eu não tiver onde colocar o gás, não tem gás. Né? E aí a gente vai ficar com outras discussões mais absurdas ainda de que a indústria reinjeta de propósito. Então, a indústria reinjeta porque não tem onde vender o gás, não tem onde colocar o gás. Então, acho que é essa a grande preocupação. Acho que uma maior interação entre todas as associações, que de novo são associações jovens. A gente tem aí o Conselho de Usuários do Gás, que é um órgão fundamental nessa discussão, que começou a ter uma discussão colegiada olhando para todas as associações, mas é algo que a gente tem que incentivar, aumentar e cada vez mais patrocinar. Eu acho que a palavra é essa. Aliados, né? Aliados do governo, aliados do MME. Tenho certeza que muita gente boa, muita gente que já nos ajudou muito está ouvindo. E a ideia é que esse diálogo aqui de hoje, essa problemática, não seja vista simplesmente como mais um reclamão, mas como alguém que está pensando no mercado daqui a 10 anos e que gostaria de, daqui a 10 anos, ter inúmeras manchetes aqui no Brasil dizendo que o gás natural, de fato, é o caminho da transição energética brasileira. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa sua última fala, eu acho que ela é muito importante, né? Essa discussão que a gente tem aqui é uma discussão técnica, né? De quem opera, de quem conhece a indústria, quem está na indústria, quem é a indústria e que conhece a tributação. Acho que um dos grandes desafios que a gente teve, por exemplo, no ano passado, quando a gente estava discutindo os PLPs, é que o tributarista padrão, que é quem está nas autoridades fiscais ali no estado, mesmo na Receita Federal, eles não falam a língua do gás. E o gás ele tem um idioma próprio. A lei do gás ela traz conceitos próprios, carregador. Não é um conceito muito natural para um tributarista puro, assim, para um auditor fiscal. Né? Ele não sabe o que é. Não é do dia a dia. Assim como as complexidades tributárias também não são muito claras para um regulador, para saber onde que aperta. Então, acho que o nosso papel aqui, agora eu vou vender o nosso peixe. Né? Isso. Nós aqui como tributaristas especializados, eu acho que a gente consegue falar os dois idiomas, né, e colocar todo mundo na mesma sala, não só os agentes de mercado, nos vários elos, como também as autoridades, que é quem tem a caneta na mão e que vai tomar a decisão, né, e assinar as normas. Então, acho que do nosso lado aqui, conte sempre conosco para apoiar todas essas iniciativas. Acho que a discussão aqui, embora às vezes ela seja um pouco crítica, mas ela é propositiva, ela é construtiva. A ideia aqui é trazer luz para isso, porque realmente é algo árido. Às vezes a discussão ela fica um pouco na superfície, né? Naquela coisa que já... Tudo bem, é importante para começar uma discussão, mas agora... A lei está posta, a gente tem que ver como é que vai botar isso para rodar. Né? É isso, a gente sabe o problema, eu acho que sabendo o problema é o primeiro passo para a gente criar a solução. Diagnosticar, exato. Para pensar como lidar. Então, agradeço novamente. Eu que agradeço. A nossa casa está sempre aberta aqui para vocês, para você, para o IBP, para a Origem, para todos do mercado. Ano passado... O videocast sobre reforma tributária no gás foi o mais acessado durante 2024 no escritório, no Machado Meyer. Então, eu tenho altas expectativas que esse nosso diálogo aqui, esse nosso bate-papo vai manter a liderança. Sei não, a gente sabe que a minha cara não é normalmente muito boa, não. Todo mundo diz que eu sou meio ranzinza, meio cara fechada. Vamos torcer para que isso mude. Então, tô aí nessa aposta também. Então, muito bem. Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado. É um prazer te receber aqui. Todos fiquem ligados para as próximas edições. Estamos preparando aqui um pacote de muitos assuntos de interesse. E muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado.